Boa noite. Boa noite. Oi. Quanto tempo, amiga? Eu vou começar a falar que depois fica gravado aqui, fica chato eu quietinha, né? Boa noite. Você está na página Lives MV. Eu sou a Andrea e hoje a live vai ser comigo. A página Lives MV é uma página que foi criada durante a pandemia. A minha filha tem uma síndrome rara e ela decidiu fazer uma live contando um pouquinho sobre a experiência dela. E isso foi super positivo. E a partir daí outras pessoas também fizeram outras lives e então nós decidimos fazer uma página para compilar tudo nesse local. Nem todas as lives aconteceram dentro da página do Lives. Então essa página ela é para compilar algumas lives e divulgar outras, e eu aproveito também esse espaço para divulgar tudo quanto é informação relacionada a malformações vasculares que eu fico sabendo. Boa noite, quem está entrando, muito obrigada, boa noite. E o Lives, como nem todas as lives acontecem dentro dessa página do Instagram, a gente também criou um canal no YouTube chamado Lives MV, onde nós gravamos todas as lives para ficar lá tudo arquivadinho. Então, se você não assistiu, assista, e se você ainda não segue a gente, por favor, siga, compartilhe, tanto o canal do YouTube quanto esse do Instagram, porque a proposta é que quanto mais pessoas souberem sobre malformações vasculares, menores os riscos de diagnóstico incorreto, falta de tratamento, preconceito e assim por diante. E a proposta dessa página é essa, é uma página completamente caseira. Eu não sou especialista, eu sou apenas uma mãe, e a gente trouxe aqui inclusive diversas lives com médicos de referência, também tem enfermeira, tem advogada, tem psicóloga, e as lives dos pacientes e das mães contando as suas experiências. Eu acredito que isso auxilie muitas pessoas, inclusive nós temos vários feedbacks de pessoas que se encorajaram a ir atrás de tratamento, que se sentiram abraçadas, viram que não estão sozinhas. Eu, particularmente, também sou uma dessas, né? Principalmente durante a pandemia, o Lives me ajudou muito, eu me senti abraçada por todos vocês. E aproveito até para agradecer todo mundo que assistiu e todo mundo que fez as lives, que é o mais importante, né? E esses dias eu me dei conta que eu peço tanto para todo mundo fazer live e eu não tinha feito a minha. E a minha live, ela é um desabafo de mãe e ao mesmo tempo ela é o intuito de compartilhar com aquela mãe que está chegando agora. Como eu queria que há 20 anos atrás eu pudesse ter ouvido, assistido uma mãe contando a experiência dela, né? Então essa é a proposta, né? A minha filha tem 20 anos, há 20 anos atrás a internet era discada, não tinha rede social, mal tinham informações em português, mal tinham informações até em inglês, e foi um momento de muita solidão, foi um momento muito difícil. Então, por isso que assim eu tenho quase que como missão, eu tenho o propósito de compartilhar tudo que eu fico sabendo, tudo que é sério, tudo que eu acho que toda mãe, todo paciente deveria saber para entender o seu caso, para buscar tratamento e assim por diante. Deixa eu ver aqui quem entrou. Oi, gente. Boa noite, Rafa, Lê. Opa, peraí. Eu esqueci de dizer que eu também não sou boa com tecnologia. Ana Lúcia, Ivonete, Lilian, Julie, Karina, gente, super, super obrigada. Renê. Bom, então eu vou começar, tá bom? Já falei um pouquinho da página. Hoje tá mais difícil, eu tô mais nervosa hoje, porque é muito mais fácil entrevistar e falar da vida do outro do que falar de si própria, né?
E outra coisa importante, eu conversei com a Gabi para poder fazer essa live, porque tudo que eu disser aqui, por mais que seja com relação à minha experiência, aos meus sentimentos, diz respeito também diretamente à Gabi. E isso é o primeiro ponto da minha live. Hoje, com rede social, eu vejo muita mãe dividindo as informações sobre o filho, muita foto, e tudo isso fica lá registrado na internet para o resto da vida. E será que seu filho vai gostar disso no futuro, né? Eu percebi isso, na minha época só tinha um grupo do Yahoo, que fui eu que criei, que se chamava Hemangioma, na época tudo era Hemangioma, e um dia eu postei uma foto da minha filha, era um grupo fechado, as mensagens eram trocadas via e-mail, e minha filha viu a foto e se sentiu muito chateada. E aí que eu me dei conta que eu estava falando da vida dela. Então, esse é o meu primeiro alerta, né, para as mães. Tomem cuidado. Eu sei que a sua intenção é a melhor. Você está em busca de informação, você está querendo dividir, saber se o caso do seu filho é igual ao da outra pessoa. Mas, assim, tome muito cuidado, porque isso pode afetar o futuro do seu filho. Isso, assim, é muito, muito importante. Então, eu pedi permissão para a Gabi para fazer essa live. Tá bom? Que mais? Isso aqui eu já falei, isso aqui eu já falei. Bom, vou começar mesmo agora, né? Bom, demorou muito pra cair a ficha pra mim de que eu era uma mãe rara. A Gabriela é minha primeira filha, eu tenho o Leonardo também, que é mais novo. E quando a Gabriela nasceu, foi minha primeira, né, vivência como mãe. E por mais que a gente tenha passado por um susto no nascimento, por toda uma dificuldade na busca de diagnóstico, de tratamento quando ela nasceu, eu não percebia o quanto era diferente da maternidade convencional, né? Foi mais quando o meu segundo filho nasceu, o Léo, que eu comecei a perceber a dimensão, né? Porque ele só ia no pediatra, tomava vacina. E hoje, com 15 anos, nunca passou por minha internação, fez alguns hemogramas, alguns raios-x por alguma coisa, algum pronto-socorro bem rápido. E foi aí que eu me dei conta do tamanho, né, dessa raridade, né? Então, é importante a gente reconhecer, né, quando se trata de uma mãe rara, né? Para mim foi muito importante, porque sempre abracei a minha filha, em nenhum momento a gente teve dúvidas da filha que nós recebemos, mas a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, por quê, né? O que eu fiz de errado e outras coisas, né? Às vezes o fardo às vezes fica um pouco pesado, e quando eu me assumi como mãe rara, tudo ficou mais leve. Aceitar esse papel, entender que é um papel específico, me ajudou muito. E eu até coloquei lá na divulgação da live uma coisa que pra mim é muito importante. Ser mãe rara não é ser heroína. Ser mãe rara não é ser vítima. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente porque tudo que a gente faz vai refletir no nosso filho, né? Então acaba a nossa atitude, o nosso sentimento se reflete no nosso filho, né? Hoje a minha filha tem 20 anos, hoje é o contrário, né? Ela que acaba muitas vezes sendo exemplo para mim, e ela me ajudou muito nesse processo, me entender como mãe rara, me entender como uma pessoa que não é vítima, como uma pessoa que não é guerreira. Às vezes a rotina ela é bem diferente da maternidade convencional, sim, mas isso é um fato, né? Então, acho muito importante a gente reconhecer onde está o nosso papel e viver em paz com isso, e viver em harmonia com isso, né? Deixa eu dar um oi aqui. Cláudia, Sônia, Érica, obrigada, Ju. Quanto tempo, Ju? Então, assim, eu quis muito ressaltar essa história, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade de vitimismo, de capacitismo, e muitas vezes começa dentro da nossa casa. Assim, é muito importante a gente permitir,
né? Nossos filhos fazerem tudo que eles quiserem. Muitas vezes a gente vai ter que adaptar, né? Aqui em casa a gente vive a adaptação, né? A Gabriela foi criada nesse ambiente de que ela pode fazer tudo, e hoje a gente que sofre com isso, porque ela quer fazer tudo, ela é uma menina muito sonhadora, que vai atrás das coisas que ela quer, e a gente fica ali nos bastidores tentando adaptar tudo para que ela faça. Então, assim, entender que o limite é até onde você consegue adaptar, né? Então, às vezes tem que ser mais lento, às vezes tem que ter uma proteção maior, né? Mas dá para fazer, né? A gente não pode de maneira alguma limitar nossos filhos, porque eles, senão, vão crescer capacitistas, vão crescer vitimistas, né? Eu acho isso importante. Que mais? Tem uma outra coisa. Eu falei um pouquinho do Léo, e é importante também a gente prestar atenção nos irmãos e na verdade, em toda a rede de apoio que tem em volta, né, da família. Porque eu percebi que muitas vezes, até pelo fato do Léo ser mais novo, muitas vezes eu tentei protegê-lo de uma situação, se a Gabriela estava doente, se a Gabriela estava com alguma dor, e aos poucos a gente foi percebendo que ele participava daquilo, ele fazia parte daquilo, e a gente não podia impedir ele de participar daquilo, né? É muito importante a gente não passar um fardo pro irmão, mas ele faz parte daquilo. É importante que ele participe, né? Se sinta útil ali naquele momento, né? Muitas vezes a gente teve, assim, momentos onde a Gabriela estava doente, e às vezes eu queria colocar ele no outro quarto, colocar ele para assistir alguma coisa, e até um momento que a gente percebeu que aquilo estava fazendo mal para ele psicologicamente mesmo. A gente teve que trazer ele pra gente. Tanto é que, assim, hoje, assim, nossa família, sempre que a Gabriela tá passando por alguma coisa, nós estamos todos juntos, e aí Léo já fez redação dentro de hospital, e faz parte, né? Eu acho que, assim, é a marca da nossa família. Então, a gente tem que participar, né? Isso é muito importante. Eu pulei aqui, tô meio perdida, como vocês viram. Quando eu falei de mãe, né, que a gente não somos heroínas, não somos guerreiras, e temos, às vezes, uma rotina maior, realmente, né, a gente, como toda mãe, a gente tem medo, tem preocupações, tem aquele senso de proteção, tem orgulho dos filhos, né, e para nós isso não é diferente, né, é a mesma coisa, é a mesma maternidade. O que diferencia talvez a intensidade, né, de algumas preocupações, de alguns medos, né, e também a necessidade de entender um vocabulário novo, né. Uma vez uma live, a Michelle do Ciência Rara, né, falou uma coisa que me marcou muito, que quando nasce um filho raro, também nasce um vocabulário raro pra gente. Então, eu acho muito importante a gente entender desse vocabulário, né? A gente se informar, né? Ninguém aqui vai virar médica, enfermeira, mas a gente precisa entender até para levar dúvida, né? Para os médicos, né? Entender o que está acontecendo para o filho, achar uma maneira de explicar para o filho o que está acontecendo, porque se a gente for um ponto de interrogação, essa criança vai ficar insegura, né? Então, é muito importante a gente saber o que é um cisto, o que é uma flebite, entender de uma vez por todas que hemangioma é uma coisa e malformação é outra. Quando a minha filha nasceu, tudo era chamado de hemangioma. E ao longo dos anos, a medicina se avançou e então descobriram que hemangioma e malformação são primos, mas são diferentes. Então, o tratamento é diferente, o remédio que serve para um não serve para outro. E até hoje eu vejo mães e até médicos receitando remédio de hemangioma para malformação vascular, ou colocando uma criança de hemangioma num procedimento que é de malformação, né?
É muito importante a gente entender. Assim, nós, como mães, temos que criar uma rede de informação fidedigna. Não dá para você entrar num grupo e dizer, olha, meu filho está usando esse remédio, toma também. Não, você não sabe qual é o diagnóstico da tua vizinha. Às vezes, visivelmente, é até muito parecido. Mas a gente tem que ter essa responsabilidade, porque aquilo que a gente não quer para o nosso filho, a gente não pode querer para o filho do outro, né? Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. Oi, Beatriz, bem-vinda. Beatriz, minha filha nasceu com uma grande marquinha na maternidade, falaram ser hemangioma, porém, estamos investigando sobre a síndrome de Sturge-Weber. Que bom, Beatriz, tem que investigar mesmo, até porque muita gente tem uma mancha no rosto e acha que é Sturge-Weber e não é, e vice-versa, né? Então, quando a gente fala em síndrome, hoje a gente já sabe que síndrome é um compilado de características, né? Então, às vezes a criança, ela só tem mesmo uma malformação numa parte do corpo, ou ela tem várias características que aquilo vai acabar se caracterizando numa síndrome, né? Então, realmente precisa passar com um especialista para poder ter a informação correta para correr para o diagnóstico correto. Sturge-Weber, às vezes, dá problema ocular, né? Problema neurológico, né? E às vezes você vai ficar toda desesperada com essa informação e a sua filha só tem uma malformação. Ou até sua filha tem Sturge-Weber, mas no caso dela não vai afetar, né? Então é muito importante você ser acompanhada por um médico que te ajude. Tatiana, boa noite. Meu filho tem linfangioma, fez aplicação com bleomicina há 2 dias. Que bom, Tatiana. Minha filha também tem linfangioma, que a gente fala linfangioma, mas que não é, né? Na live aqui eu aprendi que tudo que termina com oma é tumor. Por isso que é hemangioma, é um tumor benigno da infância. O linfangioma, ele não é um tumor, ele geralmente são cistos linfáticos, que então eles agora estão corrigindo aí o nome para malformação linfática. Então são termos populares que vão perdurar ainda por muitos anos no meio médico, nos registros dos hospitais, até tudo isso mudar em rol da ANS, etc e tal, demora. O mais importante é que nós saibamos para evitar qualquer tipo de tratamento errado com os nossos filhos. A Gabi faz, Tatiana, tratamento também com bleomicina e tem bons resultados. No caso da minha filha, funciona bem, né? O que eu tava falando aqui? Me perdi de novo. Então, né? Então a gente tem esse fardo, né? De entender esse vocabulário. Outra coisa que eu acho importante, eu vou dar um exemplo aqui. A Gabriela, quando nasceu, bom, primeiro que quando ela nasceu a gente não soube nada na gestação, foi na hora do nascimento que descobrimos e que os médicos não sabiam dizer o que era. E que quando saímos da maternidade, nós passamos com um geneticista na maternidade e o próprio geneticista na época não tinha tratamento, então ele simplesmente nos deu alta e não pediu nem acompanhamento com ele. Vai para casa e toca a vida. Então a busca por diagnóstico e tratamento se deu por nós em casa, buscando na internet. E depois de 6 meses que eu descobri o AC Camargo, onde existia o núcleo, na época que era chamado de hemangioma, hoje chama núcleo de anomalias vasculares, que era onde tinha tratamento. Na verdade, nem tinha tratamento naquela época, né? Mas tinha todo um diagnóstico, um acompanhamento com a doutora Heloísa Campos. Gente, há 20 anos atrás, a doutora Heloísa Campos, ela já era uma médica de referência nisso, já era uma médica que acompanhava congressos internacionais e sempre acompanhou a Gabriela e passava pra gente todas as informações atualizadas, né? E por mais bambambam que ela fosse, mesmo naquela época, nós buscamos outros médicos para entender se estávamos mesmo na mão da pessoa certa, se não existia alguma coisa para fazer.
Hoje nós sabemos que existem sim outros médicos, né, que tratam, alguns com mais experiências, outros com menos, mas o importante é que você encontre um médico que te faça você se sentir segura, que te dê suas respostas, que você veja que faz sentido com realmente o que é tratamento de referência. Por isso que é importante você entender um pouco, para que você leve as dúvidas para o seu médico. Não é para você entender mais que seu médico, é para você chegar lá humildemente, olha, vi isso, será que isso faz sentido? Aos poucos você vai, no começo você vai ser a chata do consultório, mas aos poucos você vai conseguir entender melhor e aí tudo vai ficar mais fácil, mais tranquilo. E não para só em termo médico, né? A gente tem que entender um pouquinho de rol da ANS, de plano de saúde. Hoje em dia, sobre medicamento de alto custo, o caso do pessoal que toma Cirulimos. Eu acho muito importante nós irmos atrás dessas informações, não terceirizar, né? Então, assim como a gente se informa bastante para comprar um carro, comprar uma casa, comprar uma viagem de férias, gente, a saúde do nosso filho. E se o nosso filho tem algo que é raro, a gente precisa entender, porque toda mãe entende melhor do filho do que qualquer outra pessoa. Imagine quando o filho é raro, porque mesmo quando a gente bater na porta de um médico de referência, ele vai estar tratando diversas crianças, ele vai ter lá um monte de informações que ele vai ter que usar para todo mundo. Você vai saber mais que ele. Você tem condições de levar informações que vão ajudar o seu médico te ajudar, né? Eu acho isso assim importante, você anotar tudo, levar mesmo, né? Se ficar uma pulga atrás da orelha, levar. Assim, eu durante esses 20 anos, muitas vezes, eu fiquei na dúvida se deveria fazer um procedimento ou não, e sempre fui muito transparente com os médicos e eles comigo, de saber se aquilo era o melhor tratamento, se aquele era o melhor momento. Muitas vezes escutei do médico falar, pera, não é hora de mexer nisso, você tá errada. E teve vezes que eu falei, não tô preparada, não acho que é o momento, não vou fazer. Então, esse relacionamento paciente-médico, ele tem que ser honesto e ele tem que ser uma parceria. Porque a gente precisa desses médicos, a gente precisa da confiança deles e a gente precisa confiar neles. Então é muito importante que a gente se envolva, né? E que não sejamos as chatas do WhatsApp, né? Porque também se a gente ficar mandando WhatsApp para médico, eles vão nos cancelar, né? Então, saiba o que é urgente, o que não é, anote, espere a consulta, se for possível. Eu acho que isso é importante. Tem outra coisa que são os custos, né? Então, a mãe rara... gente, eu tô falando sempre como mãe rara. Primeiro que eu tô falando de mim, da minha experiência, mas nós sabemos que tem por trás também, né, pais, assim como tem o pai da Gabi, que tá aqui do meu ladinho, e pais também que assumem 100%, às vezes o filho, mas a gente sabe que a grande maioria é a mãe, e por isso que eu me direciono, mas isso serve para todos, sintam-se todos incluídos. Importante ter um bom especialista, isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, vou continuar então. Então, tem essa questão dos custos, né? A gente tem custos maiores com o plano de saúde, porque pelo menos aqui em casa a gente se preocupou em ter um plano de saúde que, por exemplo, dê reembolso. Então, às vezes você vai achar que é um custo maior, mas se você colocar na conta quantas consultas seu filho faz, vai valer a pena. Se você tem condições, invista num bom plano de saúde, para que seu filho seja atendido num bom hospital, possa fazer os exames que são necessários, que, né, sempre tem mais exames para fazer. Tem a questão que eu acho muito importante também, que é a questão do conforto, né? A gente sempre se preocupou em fazer com que a Gabriela se sentisse confortável, até para conseguir fazer tudo. No nosso caso, a Gabi tem malformação nas pernas, nos membros, e
E para quem tem malformação, sabe que malformação vascular é dolorido, né? E então a gente sempre se preocupou assim, então, vamos comprar um colchão de melhor qualidade, vamos comprar um travesseiro de melhor qualidade. No nosso caso, ela usa cadeira de rodas, então, vamos buscar uma cadeira de rodas que traga conforto, porque é onde ela vai ficar a maior parte do tempo, né? A gente sempre se preocupou. Por exemplo, fisioterapia, que é uma coisa que a gente buscou. Não foi nenhuma coisa muito indicada assim pelos médicos. A gente que buscou, levou para os médicos e eles disseram que era positivo fazer e ela faz a fisioterapia. Então, tudo que a gente vê que vai ajudar na qualidade de vida, de saúde dela, a gente procura investir, né? E a gente vê isso refletido na saúde dela, né? E também na saúde mental, né? Porque quando a gente pode investir, às vezes até, sei lá, uma roupa legal, alguma coisa que faça ela se sentir melhor, a gente tenta fazer para que ela consiga, né? Ser melhor aceita na sociedade, que a gente sabe que isso é um grande desafio também, né? Ela é uma menina muito estudiosa e eu acho muito importante nós, nesse bastidor, fazer o nosso papel de ajudar o nosso filho, não ter vergonha, não ter medo e se atirar mesmo na vida e ir atrás dos seus sonhos. Isso assim é primordial, né? Que mais? Isso aqui eu já falei, né? Assim, que o médico, ele às vezes não tem tempo de dar atenção pro caso do seu filho. É muito importante que você entenda do caso e leve para as consultas o que for ali da rotina do seu filho, o que você percebeu de diferente. Muito importante. Hoje, com rede social... Bom, eu venho de uma época que não tinha rede social, né? E por um lado era muito ruim, porque eu me sentia muito sozinha. Aos poucos nós fomos criando uma rede de mães, né? E depois veio o Orkut e assim por diante. Mas às vezes existem grupos que às vezes não estão te favorecendo, né? E outros que te favorecem. Então, assim, tomem cuidado com isso, para não, mais uma vez, não cair em informação fake news, né? Então, até o que eu tô falando aqui, entendeu? Vai atrás, porque eu tô passando a minha experiência. E às vezes, pra tua realidade, pra tua experiência, não serve, né? Então, toma cuidado com rede social, porque a rede social tem que te ajudar a levantar o astral, a buscar tratamento, a trazer uma qualidade de vida para você e para o seu filho. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Gabi, continua a consulta com o médico pediatra ou já trocou de médico? Pergunto porque tenho 57 anos e tenho um linfangioma e gostaria de ir para São Paulo buscar um especialista. Então, Cláudia, Cláudia, né? Acho que sim, Cláudia Beatriz. A Gabriela hoje, na verdade, hoje ela é acompanhada pelo Dr. José Luiz Orlando, que é um vascular, especialista em anomalias vasculares. Ele faz tratamento de malformação linfática, venosa, arterial. Ele é uma referência, é um médico de radiologista intervencionista, uma pessoa assim maravilhosa e que conhece bastante sobre o assunto. Eu sei que existem casos o caso da nossa filha ele é bem complexo, e sei que existem casos e médicos que atuam, às vezes na cidade onde a pessoa mora, mas às vezes a gente sente a necessidade de procurar outro. Então, eu aqui na minha experiência indico. Então, hoje a minha filha é acompanhada pelo Dr. José Luiz Orlando, que é da equipe lá da doutora Heloísa, e também acompanhada pela doutora Renata Griso, que é também uma pediatra, mas ela é uma hematologista e ela é especialista em anomalias vasculares. Minha filha tem 20 anos, ela atende vários adultos, porque ela, acho que posso dizer isso com garantia, no Brasil é a referência também
nas anomalias vasculares. É ela que conhece sobre o cirulimos, acompanha todos os exames de sangue, os quadros de coagulopatias, de anemias. Isso é muito importante, porque esses médicos, eles estão acompanhando o que tem acontecido de mais importante, de mais moderno no mundo. Outra médica que a minha filha não passa, mas que é da equipe e que também está bem atualizada e que atende vários casos, que também vem lá da equipe, é a doutora Luísa Ciucci. Todos esses médicos e outros tem aqui live, no Lives MV, para vocês conhecerem um pouquinho sobre esses médicos e vocês podem se informar, tá bom? Eu, assim, eu sou suspeita para falar, porque depois de 20 anos, eles já fazem parte da família, assim, a gente sente um amor por esses médicos, assim, que é indescritível, né? E ao longo dos anos, eu particularmente tenho o costume de acompanhar alguns grupos de fora também, e vejo que o atendimento e o tratamento que minha filha recebe, ele é de ponta, ele é de primeira, e isso é muito importante. Pode ser que alguém esteja aqui, puxa, mas eu não consigo chegar nesse tratamento, eu tô fora de São Paulo, eu não tenho plano de saúde. Não desiste, né? Por isso que é importante se informar, né? Ao longo desses anos eu descobri que tem lá o tratamento fora de domicílio, que é um programa do governo, que ajuda a pessoa a vir para o Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas nós sabemos que tem o Dr. Dove, tem a doutora Carolina Vince, tem médicos lá que atuam com malformações vasculares. Existe né, a defensoria pública, né? Existe também a possibilidade, dependendo da sua situação, do seu médico entrar em contato com esses médicos de referência e receber uma instrução, né? Tudo cabe de acordo com o que você for buscar, né? E de acordo com o que você tem necessidade mesmo. Às vezes você não tem a necessidade de sair da sua região, de procurar um outro médico, né? Às vezes não é necessário. Então, cada caso deve ser tratado particularmente, tá bom? Que mais que eu anotei aqui? Eu já falei disso daqui. Bom, então eu acabei falando, né? Hoje nós começamos toda a nossa história com a doutora Heloísa Campos, mas ao longo do tempo a medicina foi se avançando e as especialidades foram surgindo, né? Lá no hospital existem médicos específicos para tratar malformações de cabeça e pescoço, de membros e assim por diante. Tem hematologista, tem nutricionista, vascular. Então, hoje existe uma equipe de médicos que atuam conforme cada caso, né? Então, no nosso caso aqui, especificamente, a Gabriela passa com o vascular e com a hematologista. Além disso, ela faz um acompanhamento também com o infectologista, porque ela tem muita infecção de repetição. E eu vou sempre buscando, então eu vou atrás de nutrição anti-inflamatória, agora descobri uma imunologista que trata de infecções, então a gente sempre vai buscando alguma informação que ajude nessa qualidade de vida, né? Porque mais uma vez eu vou dizer que às vezes a gente fica só à mercê do que o médico te indica e te traz, e esse médico não teve tempo, não teve a atenção do teu filho, porque ele não tá ali todo dia com o teu filho. Desculpa. Então é muito, assim, importante mesmo a gente se envolver. Que mais? Outra coisa importante, né? Dentro de tudo isso que eu falei, quem tá vivenciando isso com a gente é quem? Nosso filho. Então a gente tem que tentar fazer com que isso seja leve, né? A minha filha, desde pequenininha, frequenta pronto-socorro. Então, quando chegou aquela fase de perguntar, mãe, quem são os verdadeiros super-heróis, né? A criança geralmente faz essa pergunta numa fase da vida. Vê tanto filme de super-herói e é tudo ali tão lúdico, e aí um dia ela virou pra mim e perguntou, mãe, quem são os verdadeiros super-heróis? Filha, são os médicos, são as enfermeiras, são os policiais, são os bombeiros, são as pessoas que salvam vida. Então, sempre que ela entrou no pronto-socorro, eu não coloquei medo,
né? Ela sempre apresentei, né? A primeira ali, que é a enfermeira, que vem, olha, essa enfermeira, ela tá aqui para te ajudar, né? O remédio é amargo, a picada é dolorida, mas é para te ajudar, é para tirar uma dor maior. E a gente sempre tentou fazer isso de uma forma leve, por mais difícil que às vezes tenha sido. Então, às vezes, segurar um pouquinho o nosso medo, a nossa insegurança, ele é importante, desde que a gente também não finja para o filho, né? Assim, nós sempre fomos muito honestos com a Gabriela, assim, olha, você vai ter que internar, vai ter que tomar um remédio, né? Olha, a gente vai ter que cuidar disso, desde pequenininha, né? Olha, tem que tomar cuidado com isso. Isso, assim, assim, foi muito importante. E a gente tentou, né? Assim, eu já escutei também de outras mães, assim, principalmente quem é de fora de São Paulo e vem pra cá. Ah, então quando vai pro médico, depois leva pro McDonald's, faça um passeio num parque. A gente tinha o costume de dar lembrancinhas. A gente inventou uma fada e a fada sempre presenteava ela pela coragem, né? Lembrancinha simples, mas que isso se fixou a ponto de depois ela estar adulta e perguntar pra mim, mãe, cadê a fada, né? Ela falou assim, mãe, eu sei que tudo aquilo foi uma invenção, mas era um conforto, né? Era um alento ali naquele momento, né? Então, do seu jeito, da sua maneira, descubra como você pode transformar aquilo em algo leve. Toda vez que a gente saía de consulta, que ela era menor e que então ela não participava muito na discussão, porque hoje quem discute é a gente sempre perguntava, filha, você entendeu? Até que chegou um tempo que a gente, no meio da consulta, pedia para ela, filha, você entendeu? Quer fazer alguma pergunta? Porque diz respeito a ela, né? E é muito importante ela entender. E ela entende tão bem o corpo dela, né? A gente tem uma história assim que quando ela era pequena e ela sentia dor e eu não conseguia identificar o que era, né? Toda mãe passa por isso. E aí eu comecei, filha, mas onde tá doendo? É perto da pele ou é lá mais no fundo? Filha, mas como tá doendo? Raiozinho? É choque? É um cordãozinho, uma ondinha? E isso era só uma brincadeira para eu poder ir entendendo se aquilo estava grave, se eu precisava ir para o hospital ou não, e até para acalmar ela, assim, era meio que brincar de médico. Eu fazia aquelas carinhas que a enfermeira usa para dizer se a dor é muito forte ou fraca, lá de 0 a 10. Eu desenhava e dava para ela, filha, que tamanho é a sua dor? Ah, e aí eu brincava que eu era a enfermeira dela, tal, tudo muito lúdico. E isso ajudou ela a perceber o corpo dela. E aí chegou numa fase que ela conseguia me dizer assim, mãe, é uma celulite que tá chegando. Mãe, não é uma celulite, é só um cisto que tá nascendo aqui e hoje tá dolorido. Então, até isso, né? Você começar a ir incorporando o teu filho para que ele entenda o corpo dele, né? Para que ele consiga saber, não, peraí, mãe, preciso ir pro médico, mãe, precisa de remédio, não, é só um repouso que eu preciso, né? Tem o pessoal, tem a Michelle que usa muito aromaterapia, né? Então, assim, é uma maneira até lúdica também, né? Porque é um remédio, não é fitoterápico, né? Mas é uma terapia alternativa, vamos dizer assim, e que funciona de uma maneira leve, mas que ajuda ela ali a conversar com o Theo, e o Theo, mãe, ó, só com a aromaterapia melhorou, né? Então ele vai crescer percebendo, opa, dessa vez a aromaterapia não vai dar, vou ter que tomar um analgésico mais forte, né? Então isso vai ajudar o seu filho e vai te ajudar, né? Deixa eu ver o que escreveram aqui, que eu vi que tem pergunta. Se você puder mandar o contato deles até particular. Sim, Cláudia, eu posso te mandar, mas se você entrar aqui no Lives, você vai ver que eles fizeram lives e aí tem as páginas deles, tá bem fácil, mas depois se você quiser me manda uma mensagem que eu te passo, tá? Manuela, ela fez alguma cirurgia? A Gabriela fez várias cirurgias. Anestesia aqui em casa é uma coisa comum. A Gabriela tem gigantismo de membros, então quando ela era pequena ela fez cirurgia reparadora. Ela tinha muito problema de unha encravada, então ela fez pequenas cirurgias para
para unha, também fez nos pés, né? E aí depois tem, né, os procedimentos para aplicação de bleomicina são sempre com anestesia. Teve uma fase que ela fez muito laser, porque ela tinha muita vesícula sangrante. Foi muito importante tratar isso durante a infância, porque hoje aparecem alguns focos, mas são pequenos, e a gente vai lá e faz um laser e elimina. Na época, cada vez que aquelas vesículas sangravam, vinha uma infecção em seguida. E aí, como ela tem muito extenso, ela tinha que entrar na anestesia para poder fazer uma grande área. E aí depois, maiorzinha, ela teve também que fazer cirurgia de joelho, porque a patela dela simplesmente saiu totalmente do lugar. Foi aí que descobrimos que ela tinha ali uma malformação óssea também, e foi uma cirurgia também bem grande, mas todas assim muito planejadas, muito pensadas, escolhidas, médicos a dedo, médicos de referência. A gente nunca teve medo de anestesia, porque a gente sempre esteve com ótimos médicos, ótimas equipes. Eu sempre sofri, lógico, com isso, não é gostoso você ver seu filho entrando para centro cirúrgico, mas hoje em dia os centros cirúrgicos são muito mais leves. Se vocês puderem assistir, tem uma live com a enfermeira Renata e a doutora Carmen, anestesista, que também fala sobre isso. O centro cirúrgico, você entra no pré-operatório, tem bexiga, tem bichinho de pelúcia, as enfermeiras estão com máscara colorida, elas estão preparadas para receber a criança, para acalmar a criança, né? Isso torna tudo um pouco mais leve, né? Eu achava que com o tempo eu simplesmente ia acostumar e ia ficar tudo mais fácil. Não é bem assim, né? Porque cansa, mas a gente sabe que é necessário, e isso faz parte do meu trabalho, de me entender como mãe rara, de entender minha filha como rara, e entender que, diferentemente das outras pessoas, isso faz parte da vida dela. Tomar anestesia faz parte da vida dela, né? Assim como ela tem muito mais, né, exames, internações, né? Como disse aqui, meu filho nunca foi internado, por exemplo. E a gente, por muitas vezes, e até hoje, a gente fica muito chateado quando acontece, né? Lógico, porque isso a gente não prevê. Então, muitas vezes a gente perdeu um aniversário, uma festa de escola, uma viagem. E isso é duro, né? Além de você estar ali num momento de saúde, aquilo está interrompendo momentos da sua vida, né? Você planeja um caminho e aí vai lá e aquilo é interrompido por conta de saúde. Isso é muito difícil, isso cansa. E nesse trabalho de entender a minha filha como rara, de me entender como mãe rara, eu consegui, eu não gosto da palavra aceitar, mas eu consigo lidar melhor com isso, e ela também. A gente entendeu que é um dia de cada vez, né? E ela tem pressa, viu? Ela quer fazer tudo. E eu tenho que ir atrás, assim, ó, cansando. Que mais? Já falei. Quando essa história do envolva o filho nessa rotina médica, aí que eu falei que eu brincava com a minha filha meio que de enfermeira. Também tinha um caso assim, que ela saía de um procedimento, de uma cirurgia, ela chegava em casa no outro dia, ela estava lá, colocando band-aid na boneca, pegando um monte de canudinho, colocando soro na boneca, e isso no começo me assustou. E aí eu fui entender com a psicóloga que aquilo era super importante, porque ela estava processando aquilo que aconteceu, né? Não acontece isso com a gente, né? Às vezes a gente passa por alguma coisa e não entende, e depois que a gente processa, fala, puxa, isso aconteceu por causa disso. Então aquilo era o processo da criança entender que ela tinha passado por uma cirurgia, entender o que aconteceu, né? Então eu acho assim, comprar aqueles kitzinhos de médico, né? Tem a questão também hoje da representatividade. Minha filha com 20 anos quis uma boneca cadeirante, né? Porque quando ela era menor não tinha.
né? Então essa representatividade, né? Tem acho que a Marília, se eu não me engano, que pintava a boneca. Vamos colocar uma meia calça na boneca para quem usa malha compressiva. Se usa uma prótese, vamos dar um jeito de pôr uma prótese na boneca. Eu fiz até um post sobre isso esses dias, né? Minha filha, hoje adulta, a gente conversa muito sobre representatividade, né? A representatividade, ela é muito importante, porque assim, pro outro fala, puxa, eu posso, olha lá, se ele pode, eu também posso, né? Não faz você se sentir sozinho, né? E não precisa necessariamente ser alguém igual a você, que isso também é uma coisa muito importante. Se você gosta de grupos, de seguir instituições, não siga só sobre a sua patologia. É muito importante você entender que existem outras minorias, que existem outras questões, né? Que existem outras doenças, né? Principalmente quando a gente fala de raras, entender que existem outras doenças raras. Então você não está sozinho, né? E cada um vai ter ali uma característica, mas está todo mundo ali querendo sua representatividade, né? E eu percebi também que quando a Gabi foi para a cadeira de roda, ajudou um pouco, porque o raro, ele chama atenção quando é visível, né? Nem sempre uma doença rara é visível, até mesmo uma malformação. No caso da minha filha é visível. E a pessoa fazia aquela interrogação e vinha fazer pergunta. Se você tá com uma muleta, com um andador, a coisa muda um pouco, né? A Gabriela, quando foi pra cadeira, o olhar e o comentário mudou, porque aí ela virou cadeirante. E aí a pessoa, é uma cadeirante, né? Deixa ela passar, dá passagem pra ela. E a quantidade não de olhares, mas de questionamentos, de abordagem de estranhos na rua, que eles acham que podem me falar com a gente, né? Eu nunca parei ninguém na rua para perguntar por que a barriga da pessoa tá daquele tamanho, mas a pessoa acha que pode vir perguntar, né? Para a pessoa que tem uma deficiência, mas a cadeira de roda, ela diminuiu isso, porque a cadeira de roda, ela já tem representatividade. A gente vê cadeirante hoje na rua, na escola, no trabalho, menos do que se deveria, ainda falta muito, né? Mas tem. Então, essa representatividade, ela é importante. Então, se você descobrir livros sobre diversidade, compre para o seu filho, assista filmes com diversidade. Seu filho é maior, discuta sobre diversidade com ele, para ele entender que não é só ele, né? Isso é muito importante. A Sônia escreveu aqui, a pressa é característica dos KT. Sônia, é mesmo. Eles acham que eles estão perdendo tempo, eu acho que assim, por causa de tanto procedimento, aí eles querem correr atrás do prejuízo, né? E uma vez eu fiz um levantamento, a Gabriela, ela tem mais ou menos 2 anos da vida dela de procedimento, alguma coisa relacionada à saúde. Então, se eu colocar num papel, assim, que hoje ela foi numa consulta, que ontem ela foi fazer um exame, que anteontem ela teve uma internação e que mês passado ela fez um procedimento, se eu colocar isso numa linha reta, dá 2 anos da vida da minha filha. Então, acho que é por isso que ela tem pressa, né? Os curiosos inconvenientes, Rafa, são mesmo, né? Mas de vez em quando a gente tem que fazer de conta que não vê, né? No começo eu percebia muito e eu era muito abordada quando a Gabi era pequena e eu tinha às vezes até que brigar para minha filha poder, por exemplo, brincar num playland de um shopping, até que chegou uma hora que eu falei assim, eu não vou mais ligar. E quando eu parei de ligar, as pessoas pararam de me abordar tanto. Tem sim quem aborde, mas é bem menos. Então, assim, eu percebo que a nossa reação também é importante. A gente não dá importância para determinados comentários e determinados olhares, é importante. Nem sempre é possível, né? Porque inconveniente é inconveniente mesmo. Às vezes a pessoa fala uma coisa que você vê na cara dela que ela se arrepende do que falou, que ela vê que ela falou bobagem, né? E então eu relevo. Mas dependendo do que a gente tem que dar uma boa resposta, né? E pra pessoa entender que tem um limite, né? Deixa eu ver que tem comentários aqui. Deixa eu ver.
Perguntam muitas vezes sem respeito algum. Exatamente. Eu já me senti até humilhada com certos questionamentos. Exatamente. E nessas horas a gente tem mesmo é que se posicionar. É que nem pegam a gente às vezes de calça curta, né? E a gente acaba não conseguindo se defender naquele momento, né? Mas dá 2 tapinhas na cara assim, ó, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima porque você é mais. Sônia, 15 anos aprendendo como ser mãe rara. Acho que é todo dia, né? Acho que isso não vai acabar. E graças a Deus que a gente tem filhas maravilhosas que nos dão muito orgulho e que elas ensinam muito pra gente todo dia, né? Rafa, a Gabi, ela não tem KT. O diagnóstico dela é Proteus. A gente sabe que isso tá pra mudar, né? Isso demora, né? Isso vai demorar anos. Porque agora tem essa história da genética, estão descobrindo os genes. Então, por exemplo, KT e Proteus provavelmente tem o mesmo gene alterado, só que em Proteus o gene se alterou num momento ali da angiogênese e no KT foi em outro momento, né? Mas elas são muito parecidas. A Gabriela tem malformação nas 2 pernas e tem um gigantismo, né, de membro também. Então não é o inchaço de linfedema como o seu, é um gigantismo mesmo de parte mole, né? Então é um pouquinho diferente. E o Dr. Orlando já me explicou também que até na parte vascular, acho que até na live ele comenta, até na parte vascular é um pouquinho diferente, né? A Gabriela tem mais capilar alterado e linfático alterado. E em KT tem uma malformação ali venosa, eu tenho pessoal que tem muita fístula arteriovenosa, a Gabi tem uma ou outra, né, já teve fístula arteriovenosa, hoje acho que ela só tem uma, mas de modo geral tem assim uma suave diferença. E como Proteus, na literatura lá, se você olhar, tanto KT quanto Proteus dá como uma pessoa para 1 milhão, né? A cada 1 milhão de pessoas tem um KT e um Proteus. Mas eu conheço um monte de gente que tem KT e não conheço quem tem Proteus, né? Então, assim, como o Proteus é um pouco raro, eu acabo bisbilhotando também um pouquinho sobre KT, até porque os nossos tratamentos são praticamente os mesmos, né? Érica, tá melhor, Érica? Ah, se não fossem as mães raras nas nossas vidas, né? Somos gratos por termos mães como vocês. Olha, Érica, a gente fica no bastidor, né? Porque quem sofre são vocês. Mas tem o sofrimento de mãe, né? Que se a gente pudesse, a gente se colocava no lugar, né? Se a gente pudesse, a gente arrancava isso do filho. E é um papel importante, e é um papel sofrido também, né? Porque a gente quer resolver e a gente não pode, não tá nas nossas mãos. E a gente tem que soltar o filho para viver também. Eu sou muito grata por vocês que são adultos e aí que me ajudam, porque para eu conseguir enxergar minha filha como adulta. Eu lembro quando eu encontrei a Ana Lúcia Monteiro, que tem KT, a Gabi era bebê, e eu comecei a falar no telefone, mas você tem KT? Ela mas me conta sobre sua vida, porque minha filha era um bebê, então, e não tinha rede social, eu não tinha muita perspectiva, né? Por mais que eu fosse esperançosa, eu ficava com medo. Eu falei, meu Deus, o que vai ser da minha filha? O que eu devo esperar? Como eu devo agir, né? Com a vida dela? E aí, não, a Ana Lúcia, puxa, ela era casada, ela tinha filha, ela era professora, e tudo aquilo me deu um gás, né? Então, assim como eu sei que vocês aprendem com a gente, porque a gente tá falando de tratamento novo, tal, e vocês já estão cansadas disso, a gente aprende muito com vocês também. Então, muito obrigada. Gente, tá acabando o tempo. Ale, o KT nos uniu, né? Todas nós, né? Eu acho que tem uma comunidade aí eu não participo muito de grupo, principalmente pessoal de WhatsApp e tal, mas estou aqui e existem algumas pessoas especiais que estão há muito tempo e você é uma delas, você sabe, né, Ale? E isso é muito bom, né? É uma comunidade que existem coisas que se eu falar pra minha amiga ali, aliás, às vezes eu até falo, e aí eu falo, putz, por que eu fui falar sobre isso? Ela vai ficar assustada, né? Às vezes a gente assusta as pessoas, né? Mas também essas pessoas precisam entender que às vezes a gente precisa desabafar, a gente precisa de um ombro amigo, né? Ai, Cláudia, KT é uma sigla que a gente usa para Klippel-Trenaunay, que é uma síndrome de malformação vascular.
Nosso tempo tá acabando. Mas eu acho que eu já falei bastante coisa. Bom, eu queria deixar muito claro aqui, assim, que minha filha tem 20 anos e são 20 anos de busca. Nós continuamos buscando. São 20 anos de medo, de dúvidas, mas principalmente de muito orgulho, né? De muito orgulho desse serzinho que a gente está criando, que a gente já criou, né? Ela já é uma adulta, e de tudo que hoje a gente aprende com ela. Eu acho que, sim, tenham orgulho dos seus filhos, não se esqueçam dos irmãos, né? Para que eles não se sintam largados de lado por conta da preocupação que a gente tem com os nossos filhos com malformação. É muito importante prestar atenção e façam ser amigos, né? Isso eu acho muito importante, né? Pesquisem, não fiquem dentro de um quadrado, se informem sobre outras coisas, não façam da sua vida e do seu filho só a malformação vascular. Isso é muito importante também, né, que a gente consiga oferecer, né, perspectivas para eles. Muitas vezes, em momentos difíceis com a minha filha, eu lembro dela, né, de amigos que ela tem, de coisas que ela já fez, para que ela lute, para que ela continue querendo, né, fazer tratamentos e se curar. E hoje ela tem essa perspectiva. Muitas vezes, às vezes eu tô desanimada e falo, não, mãe, vai dar certo, né? Então isso é importantíssimo, né? Nós termos esse papel de permitir, né, que as coisas aconteçam. É difícil, mas fazer o quê, né? Eu acho que de modo geral eu falei tudo que eu queria falar. Peço desculpas por esse meu jeito atrapalhado às vezes. Eu não sou uma pessoa de mídia, não sou uma pessoa de tecnologia, mas assim, eu quis fazer essa live assim de coração mesmo. Eu acho que em primeiro lugar até por mim, por desabafo, mas pela necessidade de compartilhar. E aquela Andréa de 20 anos atrás não teve. E eu queria que a mãe de hoje tivesse. É isso. Tá bom? Beijo. Tá acabando. Tem 4 minutinhos. E obrigada por vocês. Foi muito bom. E Rafa, você é uma das responsáveis por essa live, viu? Quando eu vi você fazendo sua live lá toda descontraída, eu criei coragem. E agradeço a todos vocês. O Lives agora vai ficar bem mais raro, né? Porque agora nesse nosso novo normal, vacinados e de máscara, a vida vai voltando, mas sempre que puder a gente vai fazer uma live. Tem uma live para vir aí sobre as síndromes PROS. E se alguém quiser fazer live também, quiser fazer um vídeo pequenininho, tiver alguma sugestão, pode me procurar. E eu também procuro postar tudo que eu pesquiso eu procuro postar, porque o meu propósito é esse. Se essa informação foi útil para mim, pode ser para mais alguém. E lá atrás eu não tinha quem me dividisse isso comigo. Então hoje eu quero dividir. Eu sei que hoje tem outros lugares para pesquisar também, mas é mais um, né? Tá bom? Então é isso. Obrigada por todos que assistiram. Essa live vai ficar gravada. Se vocês gostaram, curte aí. Siga o Lives no Instagram e no YouTube. Divulguem para quem vocês acharem que precisa assistir essa live. E um feliz 2022 para todo mundo, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.